Beleza, pessoal, então aqui está a Specialized Epic. Eu comprei a bike, tirei todas as peças e coloquei as peças que eu tinha na Specialized Tissel. A Tissel é uma bike intermediária, mas ela já estava com um bocado de upgrades ali. Fiz upgrades nas rodas dela, então são rodas de 1.700 gramas, já era uma roda de alumínio bem leve. A suspensão dela era uma RockShox Judy Gold. E quando eu passei todas as peças para essa bike, eu senti primeiro a diferença que o quadro fez, depois eu adicionei a suspensão SID, por último adicionei as rodas em carbono. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a diferença que eu senti em cada um desses componentes. Aqui no projeto da Epic a gente conseguiu chegar em 9,2 kg, isso com o canote de carbono. Um canote retrátil adiciona 400 gramas, tá? Mas eu tô pegando como referência peso das bikes, todas com canote reto. E, cara, é um peso sensacional. Então, primeiro o quadro. Eu já sabia que o quadro ia fazer a menor diferença. Por quê? É a mesma geometria da Tissel, então eu já esperava que o comportamento seria igual. Eu acho que se eu tivesse saindo de um quadro Odd, por exemplo, que é um quadro que pesa na faixa dos 2 kg, eu estaria reduzindo 1 kg vindo para esse quadro aqui. Esse quadro pesa 1.000 gramas, então seria uma redução bem considerável, né? Mas como eu vim da Tissel, que o quadro estava pesando ali 1.500 e poucas gramas, com os copinhos aqui do headset, gancheira e tal, aí não é uma redução de peso tão absurda assim. Na questão de rigidez, pedalar em pé, nas subidas, tudo é praticamente a mesma coisa. E na questão de conforto é uma diferença bem pequena, tá? Acho que o primeiro pedal que eu fiz com esse quadro aqui foi de 120 km e eu vi que eu cheguei inteiro assim. Inclusive o bike fit que eu usei, né? O comprimento da mesa, a altura do cilindro ficou tudo mesmo da minha bike anterior e fechou porque é a mesma geometria, tá? Agora falando da suspensão SID, eu já tinha utilizado uma SID na Tissel também, então naquela época eu tirei a Judy Gold, testei a SID por uns 500 km mais ou menos e voltei a Judy Gold. Por que eu tinha voltado a Judy Gold naquela bike? Porque eu senti que da Judy Gold para SID não me dava uma diferença tão colossal assim em performance, era uma diferença muito pequena, tá? Então a primeira diferença que tu sente é a redução de peso na frente, porque a Judy pesa 2 kg, enquanto a SID aqui pesa 1,5 kg, essa é a SID Select, tá? Não é a SID Ultimate. A questão de leitura delas, ambas leem muito bem, então no caso da Judy ela é até um pouco mais macia, um pouco mais molenga, enquanto que a SID tem uma leitura um pouco mais firme, assim, tá? Um pouco mais voltada para performance, tem essa questão diferente aí. Um grande diferencial dessa aqui é que ela tem a trava remota e quando você trava aqui, ela trava 100%. Então, quando você abaixa aqui, faz força para baixo, ela fica como se fosse um garfo rígido mesmo. Enquanto que as outras suspensões como Reba, Recon, Judy, mesmo travadas, elas ainda vão descer aqui uns 20 milímetros. Então, quando você está pedalando em pé, numa subida, com a suspensão travada, você sente essa firmeza, né, que a SID faz, dá uma sensação de mais rendimento. Outra diferença entre a Judy e a SID é a torção que ela faz nesse sentido aqui do eixo dianteiro. Claro que aqui eu estou representando com a mão exageradamente, tá? É uma torção bem pequena, mas que quando você faz essa troca, de imediato no primeiro pedal, tu pegar uma descida bem acidentada, tu vai sentir. Eu senti quando eu troquei para SID e eu senti quando eu voltei da SID para Judy, né? Que na Judy ela torce mais nesse sentido aqui. A haste dela é um pouco mais fina, né? É uma haste de 30 milímetros, enquanto na SID são 32. Então a SID tem mais dessa rigidez aqui, tá? Que diferença isso fez para mim em termos de performance, né? Até porque eu virei e volta na pista de XCO naquela época com a Tissel, usando a mesma normalizada de potência lá na pista, na mesma pista, lógico, e cara, não mudava nada no meu tempo, sendo com a SID ou sendo com a Judy, tá? Então tem essas sensações que você percebe, a diferença do peso, a diferença de rigidez, de leitura, mas não necessariamente isso se converte em performance, tá? A diferença de performance ela é muito pequena. Próximo componente, que é o que mais fez diferença, são as rodas de carbono. A minha roda anterior de alumínio tinha 1,7 kg. Essa daqui tem 1.280 gramas. Então é uma diferença considerável, né? É mais meio quilo que saiu da bike, então até é uma coincidência, né? No quadro saiu mais ou menos meio quilo, na suspensão meio quilo, nas rodas meio quilo. Esse peso tirado das rodas, é um peso rotacional, né? Ele aumenta muito a aceleração da bike. Você sente que quando tu coloca potência na bike, saindo de uma baixa velocidade, numa retomada assim, né? A bike está em baixa velocidade, você quer acelerar ela, ou ela está parada, você quer acelerar. Você sente que a bike responde mais rápido. Junto das rodas, eu troquei
os pneus, coloquei um par de Renegade, que é um pneu voltado para rolagem, gostei bastante dos pneus, e o perfil deles ficou bem largo, vou colocar uma imagem aí, é um pneu 2.35, então o pneu que eu usava antes tinha 56 milímetros de largura aproximadamente, esse aqui ficou com 58. Outra coisa muito importante, eu falei ali que eu saí de uma roda de alumínio de 1.7 kg, né? Mas a maioria das bikes intermediárias tem rodas de alumínio de mais de 2 kg, então para essas pessoas faz ainda mais diferença partir para uma roda de carbono como essa aqui, e eu fiz um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui embaixo, passando toda a receita de componentes que eu usei para montar essa roda aqui, tá? Esse jogo de rodas aqui, mesmo pagando o imposto dos aros, você monta ele com menos de R$ 3.500. Então, para concluir, a soma de todos os componentes que eu troquei aqui, desses 3 upgrades juntos, eu percebi que a frente da bike ficou mais rígida, que a resposta de aceleração da bike ficou melhor, que quando eu quero subir com a suspensão travada, pedalando em pé, a bike passa mais essa sensação de rendimento, tá? A bike está toda mais firme e isso é muito positivo. Quanto isso vai se converter em performance realmente em números, é bem difícil de mensurar, mas eu fiz algumas repetições numa subida que eu gosto de fazer aqui na região, uma subida de aproximadamente 7 minutos, subindo com essa bike no mesmo tempo que eu fazia os 7 minutos aí, né, da bike anterior. Com essa bike aqui eu percebi que foram necessários ali menos 10 watts de potência. Então a bike, a gente pode dizer que numa subida de 11% de inclinação, ela precisa de um pouco menos de energia para subir no mesmo tempo da bike anterior. Eu gosto muito de bikes intermediárias. Eu gosto de dizer que a melhor bike é aquela que cabe no seu bolso. Se você tem uma bike intermediária, você está muito bem servido, porque é uma bike que tem uma performance já bem alta, você já consegue competir com ela, você consegue fazer qualquer tipo de pedal com ela, e ela custa muito mais barato do que uma top de linha. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou um cara que anda mais de bicicleta do que com o meu próprio carro. Então eu tenho 2 bikes que eu ando por ano aí, 10.000 quilômetros ou mais, e com o meu carro eu não ando 10.000 quilômetros por ano, né? Então é claro que a gente gostando do esporte, gostando da bike, né? Eu tenho até um canal de ciclismo, é muito legal, é muito prazeroso para mim investir no equipamento. E se você tiver essa oportunidade, se você tem condições e se você ama o ciclismo, assim como eu, não tem problema nenhum você investir, cara. É muito bom usar um equipamento mais top de linha, assim, né? Um freio top de linha, uma roda de carbono, é muito, muito massa. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se você tiver também uma experiência para compartilhar, de algum upgrade que você fez, qual upgrade que você fez que mais valeu a pena? Compartilha com o pessoal aqui nos comentários. No meu caso, foram as rodas em carbono, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de deixar um like aí. Vou deixar agora aqui na tela o vídeo das rodas e um outro vídeo recomendado pelo algoritmo do YouTube, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!